Olá, amigo torcedor, tudo beleza? Estamos de volta com mais um vídeo nessa terça-feira, agora para falar da Série C, a terceira divisão do Campeonato Brasileiro, que tá muito eletrizante, tá muito legal a Série C. Antes, porém, eu queria só falar que a gente tá com uma parceria aí com a Fute Fanatics. Para quem não conhece, uma loja especializada em camisas de futebol e artigos esportivos, uma loja virtual que surgiu em 2012 e reúne uniformes completos dos mais variados clubes brasileiros, internacionais e também de seleções, com a maior variedade em camisas de times de futebol e artigos do seu time de coração. A Fute Fanatics trabalha em parceria com as principais marcas esportivas para comercializar somente produtos originais e com garantia de qualidade. São mais de 15 mil produtos ativos e mais de 150 marcas parceiras. Na Fute Fanatics você encontra chuteiras, bolas, equipamentos de proteção, luvas de goleiro e acessórios para árbitros, técnicos e treinadores. A loja oferece frete grátis para todo o Brasil, 30 dias para troca, 10 vezes sem juros no cartão de crédito e, é claro, produtos sempre originais e de primeira qualidade. Então, se você gosta aí de comprar produtos do seu time de coração, dá uma conferida lá, eu vou deixar o link na descrição do vídeo aí embaixo e entrando por esse link você acessa lá a página com todos os uniformes dos mais variados times do Brasil e do mundo e com desconto especial. Bom, então, sem mais delongas, vamos ver o que aconteceu nessa última rodada da Série C. Ontem, segunda-feira, tivemos 3 jogos e aí sim complementou essa rodada. Hoje a gente traz tudo atualizado para você agora. Primeira partida então desta 12ª rodada da Série C. Lembrando que não tem retorno, né? São 19 rodadas na primeira fase, portanto, faltando 7 rodadas para terminar. Esse jogo foi no Carlos Zanetti, em Manaus, no sábado, e o Paysandu abriu o placar em jogada pela esquerda, a bola veio rasteira e o Nicolas Careca desviou para as redes aos 16 minutos do primeiro tempo. No segundo tempo, aos 15, em jogada de escanteio, Maicon fez o gol de empate de cabeça. Mas era dia de vitória do Papão, hein? E aos 34, João Vieira marcou o gol da vitória final. Amazonas 1, Paysandu 2. Grande vitória aí do Papão sobre o líder da Série C, a equipe do Amazonas. Segundo jogo, Botafogo e Brusque, estádio Almeidão em João Pessoa, também no sábado, o gramado bastante encharcado por conta da chuva que caiu muito lá na capital paraibana, mas teve jogo sim. E aos 22 minutos de jogo, o Brusque saiu na frente com Guilherme Queiroz cobrando pênalti. No segundo tempo, o Brusque ampliou, Everton Bala, aproveitando o cruzamento, fez o gol aos 18 minutos. E 2 minutinhos depois, o Belo diminuiu com Natan Costa. Olha, o time paraibano pressionou, mas graças à grande atuação do goleiro Matheus Nogueira, o jogo ficou mesmo no 2-1 para a equipe do Brusque, que termina então uma invencibilidade de 19 jogos do Botafogo jogando em casa, hein? Botafogo estava invicto a 19 jogos lá no Almeidão, em João Pessoa. Próxima partida, São Bernardo e Altos. Esse jogo foi ainda no sábado em São Bernardo. O Tigre do ABC abriu o placar logo aos 8 minutos de jogo. Gol do Bruno Michel, aproveitando o rebote, mas o Jacaré foi para cima e conseguiu empatar. Gol de Tibiri aos 26 minutos ainda da primeira etapa. Logo depois do gol do Altos, o zagueiro Itambé do São Bernardo foi expulso, tudo isso no primeiro tempo. No segundo tempo ninguém marcou e ficou no empate mesmo em 1-1, resultado
que é ruim para as duas equipes, porque o Altos está lá embaixo na tabela de classificação, a gente já vai ver. América e Manaus, estamos agora já no domingo em Natal, jogo entre duas equipes que precisavam desesperadamente da vitória, e olha só, o Manaus venceu e foi de virada, hein? O primeiro gol foi do América, já aos 5 minutos do segundo tempo, o Jean Pierre, aproveitando cobrança de escanteio, usou a cabeça para abrir o placar lá na Arena das Dunas. O Manaus empatou aos 25, batida de longe de Douglas em cobrança de falta. E quando parecia que o jogo ficaria no empate, o Manaus achou o gol da vitória aos 44 minutos com Franklin, que fez o gol e deu os 3 pontos para o time de Manaus. Decepção geral para a torcida do Mecão, hein? Que foi lá para assistir o jogo e viu o América perder dentro de casa. Aliás, o que teve nessa rodada é time de fora vencendo. A gente vai falar mais para frente sobre isso. Próxima partida, olha só. Pouso Alegre e Floresta. Esse foi mais um jogo entre os times desesperados, né? Que estão lá na parte de baixo da tabela e novamente com vitória do time visitante. O único gol do jogo foi marcado por Ricardinho aos 5 minutos do segundo tempo. Ótimo resultado para o Floresta lá em Pouso Alegre. Vamos então virar a página para falar de Figueirense e CSA. Agora um jogo entre duas equipes que estão ali querendo chegar no G8, ali meio que no meio da tabela. Jogo no domingo à noite em Florianópolis, lá no Orlando Scarpelli, e o CSA marcou o primeiro aos 23 minutos do primeiro tempo. Taliari chutou rasteiro e abriu o placar. O time da casa empatou no segundo tempo aos 13 minutos. Renan Bernabé aproveitou o rebote e deixou tudo igual. Final 1-1 nesse jogo entre Figueirense e CSA. Próximo jogo, Aparecidense e São José. Esse foi o único jogo em que o time da casa venceu, hein? Ainda no domingo, a Aparecidense virou para cima do São José e conquistou os 3 pontos importantíssimos para o time que luta aí para não cair. Mas não foi fácil não. Aos 13 minutos do primeiro tempo, Thales colocou o time gaúcho em vantagem e assim terminou o primeiro tempo 1-0 para o Zequinha. No segundo tempo, a Aparecidense foi para cima. Aos 20, Jackson entrou no jogo e aos 31 empatou de cabeça. E para completar a festa, aos 40, ele mesmo, Jackson, recebeu na área, girou e fez o segundo dele e o gol da virada do Camaleão. Final, Aparecidense 2, São José 1, grande vitória da Cidinha aí na Série C. Ipiranga e Náutico, agora sim os jogos da segunda-feira, hein? Muitos gols desse jogo aí, lá no Colosso da Lagoa, em Erechim, no Rio Grande do Sul. Quem abriu o placar foi o Eric Farias, aos 16 minutos de jogo, fazendo 1-0 para o Ipiranga. Aos 27, foi a vez de Jonathan Ribeiro ampliar para os donos da casa. Aos 31, o Náutico diminuiu. Paul Vigeiro foi o autor do gol. Esse foi o placar do primeiro tempo, 2-1 para o Ipiranga. No segundo tempo, aos 16 minutos, cruzamento para o William Barbio fazer o terceiro do Ipiranga. Pois é, amigo torcedor, parecia que estava tudo dominado lá para o Ipiranga, só que o Timbu foi para cima. No finzinho do jogo, diminuiu aos 45, um belo gol do Alisson Santos de fora da área e ainda deu tempo de empatar aos 47. Victor Ferraz fechou o placar, empate com sabor de derrota para o time gaúcho, né? Final 3-3, jogão de bola lá no Colosso da Lagoa.
Confiança e Volta Redonda, Arena Batistão em Aracaju, também teve jogo nessa segunda-feira, mas a festa foi dos visitantes, que marcaram o único gol do jogo aos 27 minutos do segundo tempo. Ítalo Carvalho ficou cara a cara com o gol e não desperdiçou. O Confiança tentou, mas não conseguiu marcar. Belo resultado do time do Rio de Janeiro, que agora já é o quarto colocado, o time do Volta Redonda. E para finalizar essa 12ª rodada, Remo e Operário, olha, mais uma vitória de time visitante nessa rodada. Ao todo, foram 6 jogos em que os visitantes venceram nesta rodada. Tivemos 3 empates e só a Aparecidense que venceu em casa. E nesse jogo, mais uma derrota do Remo em casa. O Operário saiu na frente com o Alisson Tadei aos 37 minutos do primeiro tempo. No segundo tempo, o Operário recuou, o Remo foi para cima, pressionou, chegou ao empate aos 38 com o Elton, mas aos 51 minutos o Fantasma conseguiu encaixar um contra-ataque e fazer o gol da vitória com Felipe Augusto. Parecia que quem ia virar seria o Remo, mas o Remo acabou tomando esse gol no finalzinho do jogo. O Operário é vice-líder do campeonato e o Remo volta aí para a zona da degola. Vamos ver a classificação, amigo torcedor. Amazonas líder, 24 pontos. Operário em segundo com 22. Brusque em terceiro com 20. Volta Redonda em quarto com 19. São José em quinto com 19. Náutico em sexto com 19. São Bernardo em sétimo com 19. E o Botafogo em oitavo com 18 pontos. Essas seriam as equipes classificadas para a segunda fase se o campeonato terminasse hoje. Em nono, Figueirense com 16, em décimo, Confiança com 16, em 11º, Ipiranga com 15, em 12º, Paysandu também com 15, em 13º, CSA também com 15 pontos, em 14º, Floresta com 14, em 15º, a Aparecidense com 13, em 16º, o Manaus com 13, e aí vem a zona de rebaixamento. Em 17º, o Remo também com 13 pontos. Em 18º, Pouso Alegre com 12. Em 19º, o América com 12. E na última colocação, a equipe do Altos com 11 pontinhos ganhos até agora nesta Série C. Aqui a gente tem o Amazonas e o São José, os melhores ataques do campeonato, 19 gols marcados. Já o Pouso Alegre tem o pior ataque com 7 gols marcados apenas, né? O segundo pior ataque é o do Mecão, com 8 gols marcados até agora. O Operário Ferroviário, o time lá de Ponta Grossa, tem a melhor defesa do campeonato, só tomou 7 gols até agora. Já o Paysandu tem a defesa mais vazada da competição, levou 20 gols aí até o momento, o Paysandu. No campeonato já tivemos 120 jogos, 263 gols, uma média de 2,19 gols por partida, e nessa rodada 12 foi uma rodada com bastante gols, 27 gols em 10 jogos, uma média de 2,70. Foi a terceira melhor rodada até agora, só perdeu para a rodada 4 e para a rodada 3, né? 27 gols nessa 12ª rodada. E aqui a gente tem a artilharia do campeonato, continua com o Sassá do Amazonas com 12 gols. Eu não sei se ele saiu do Amazonas, se ele continua, parece que estava sendo negociado o Sassá. O Eric Farias do Ipiranga tem 9 gols e o terceiro artilheiro aí é o Silas do São José com 8 gols marcados. Esses então os principais artilheiros do campeonato. E vamos para a próxima rodada, que começa no sábado, hein? Com Manaus recebendo o São Bernardo, o Brusque enfrentando a equipe do Confiança, o Náutico recebendo o Figueirense e o Botafogo recebendo a equipe da Aparecidense. Esses os jogos do sábado.
No domingo, CSA contra São José, Operário contra Floresta, Ipiranga joga em casa de novo contra o Pouso Alegre e o Altos recebe o América no jogo aí dos desesperados, né? E para completar essa rodada, na segunda-feira, Paysandu e Remo, clássico lá de Belém do Pará, e Volta Redonda contra Amazonas. Então tá aí, amigo torcedor, Série C passado a limpo para você. Espero que tenha gostado. Se você gostou, deixa aí o seu like, porque isso ajuda muito na divulgação do vídeo no YouTube. Se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se no canal, faça parte do nosso time. E é lógico, pode comentar à vontade que a gente responde o mais rápido possível. Se você quer ver camisas para o seu time de coração, deixo aí na descrição do vídeo o link da Fut Fanatics para você entrar lá e conferir. Eles têm muita coisa legal lá e tudo original, beleza? Eu vou ficando por aqui então, muito obrigado e até o próximo vídeo.